Olá, alunos da disciplina de Higiene e Profilaxia Animal. Então, vou dar início à unidade 2, através desse vídeo introdutório das aulas 1 e 2, correspondentes à unidade. Nessa unidade, nós vamos abordar a aula 1, as medidas de controle, erradicação, diagnóstico, sacrifício, eliminação de vetores e medidas profiláticas. Nas medidas de controle, nós temos esses itens, tais como isolamento, desinfecção, interdição, notificação e destruição de cadáveres. Então, nós vamos entender item a item. O que é isolamento? Para que serve isolamento? O que ele faz na produção desse isolamento? Da mesma forma que todos os demais itens. As medidas de erradicação, nós vamos discutir sobre elas. São ações drásticas que possibilitam a eliminação total do agente etiológico. Então, nós vamos entender um pouquinho. Vocês já viram lá na epidemiologia alguma coisa sobre agente etiológico? A gente vai continuar debatendo. Tá, sobre o agente etiológico, ou seja, um micro-organismo, né, um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, um ectoendoparasita. Como que a gente vai erradicar eles? Então, as ações, nós vamos discutir sobre isso. O diagnóstico e sacrifício, então, decorrente de análise, eliminando animais positivos. Então, toda a presença de agentes e seus sinais clínicos, nós temos que ter diagnóstico. Dependemos de diagnóstico para, de fato, definir o que está acontecendo e tomar uma decisão. Então, o diagnóstico é importante, precisamos de análise de laboratório e o sacrifício, quando for de entendimento, principalmente baseado em legislações, a necessidade de sacrifício. Para isso existem algumas regras e tudo mais, baseado nas legislações para que ocorra o sacrifício. Mas o sacrifício só ocorre mediante diagnóstico. Ok? A eliminação de vetores, transmissores de enfermidades. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns vetores que podem ser possíveis transmissores de enfermidades. Exemplo, alguns artrópodes, né, que podem carregar alguns agentes etiológicos e causar enfermidades animais. As medidas gerais de profilaxia, aí nós vamos trabalhar, entender um pouquinho sobre saneamento do ambiente, quarentena, imunoprofilaxia, quimioprofilaxia, diagnóstico precoce, vigilância sanitária e educação sanitária. Então a gente vai entender item a item desses aqui para ver o que é isso, o que significa esses termos e também para que nós venhamos a utilizar esses termos na nossa produção, tá? Na produção animal, juntamente com os demais itens. A aula 2 é referente a desinfetantes. Então é uma parte interessante, porque muitos técnicos utilizam produtos sem saber o que tem, quem é, o que faz, deixa de fazer. Então nós vamos entender um pouquinho sobre eles. Então, conceitos e definições de desinfetantes, os princípios ativos. O que é o princípio ativo? O que é isso? O que significa isso? Resultados obtidos com um bom programa de limpeza e desinfecção, parâmetros a serem considerados para o sucesso, sistemas de desinfecção, meios físicos, né? Aí, exemplo é radiação e calor, meios químicos, tá? Então a gente vai debater sobre isso. Critérios para a escolha de um desinfetante. Que critério o técnico tem que ter para que ele escolha um desinfetante? Característica de um bom desinfetante. O que é um bom desinfetante? Então, tem umas características. Então, a gente vai debater sobre isso. A eficácia dos desinfetantes. Ele age sobre quem? Somente um grupo de micro-organismos? Ou ele age em um grupo maior, um grupo pequeno? E assim a gente vai discutir. E a importância da limpeza prévia no processo de desinfecção. Porque às vezes temos produtos químicos e físicos que, mediante a presença de matéria orgânica, perdem a sua ação. Isso é um problema. Então a gente vai discutir sobre isso. E o rodízio de desinfetantes. Tá? Esse rodízio de desinfetante está relacionado ao princípio ativo. Tá? É um rodízio, um princípio ativo, justamente em função de resistência de alguns micro-organismos frente à ação de algum desinfetante. Ok? Então, essa unidade 2, essa aula 1 e 2, nós vamos
proferir para vocês. Qualquer dúvida que porventura venha a ocorrer, aí a gente está à disposição para sanar as dúvidas. Ok? Então, boa unidade, boa aula.